Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos. Vamos aí a mais uma aula nossa, né, dando continuidade na nossa matéria de nutrição e dietética. E hoje o tema vai ser sobre nutrição, nutrientes essenciais para o nosso organismo. Bom, gente, como sabemos, o alimento ele é todo material nutritivo, né? É aquele que fornece substância para manter o nosso organismo em vida. E então, por que precisamos nos alimentar? Né? Porque através dos alimentos a gente pode obter energias, né, por meio dos nutrientes, podemos nos prevenir contra várias doenças, né? São matérias de construção para novas células e reparos de componentes celulares para regulações e outras funções do nosso corpo. Diante disso, esses é um dos benefícios da boa alimentação. Desse modo, gente, sabemos que se a gente não se alimentar de forma nutritiva, a gente acaba perdendo energia e produtividade durante os nossos dias e durante nossas atividades, né? Devendo também haver a uma boa alimentação justamente para fazer a prevenção de várias outras doenças, né? Sabemos que a anemia ferropriva é uma das anemias mais associadas ao contingente alimentar e que o nosso corpo ele precisa de nutrientes, né, com boas vitaminas, com bons minerais, justamente para estar fazendo a reconstrução de novas células e composição do nosso sistema. Assim sendo, os alimentos eles são classificados, né? Existe uma classificação dos alimentos, onde eles podem ser classificados em três tipos, como os alimentos plásticos ou construtores, como os alimentos energéticos e como também os alimentos reguladores. Os alimentos plásticos ou construtores, eles são aqueles alimentos que fornecem a substância necessária à construção e renovação de tecidos, né? Da base física do corpo, incluindo a construção de novas células e a reparação das que estão gastas e precisam ser substituídas, como exemplo são as proteínas e a água. Os alimentos energéticos, eles são aqueles alimentos que fornecem força, né? Calor e energia. Estão dentre esses os que têm carboidrato, glicerídeos, gorduras ou lipídios. E os alimentos reguladores são aqueles tipos de alimento que regulam o consumo de material plástico e energético do nosso organismo, né? Como a água, fibras, vitaminas e sais minerais. O que são? São aqueles alimentos que vão regular a nossa temperatura, a metabolização de alguns tipos de alimentos e entre outros afins. Desse modo, gente, os alimentos eles são classificados, né? Eles são compostos por vários tipos de produtos e subprodutos, no quais podem ser os carboidratos, os lipídios, as fibras, proteína. Alimentos também possuem água, sais minerais e vitaminas, né? E para que serve cada um desses tipos de alimento? Durante a explicação, eu vou estar respaldando e classificando qual é a produtividade e a eficiência de cada um desses componentes e nutrientes que compõem a nossa alimentação. Assim, vamos começar pela proteína. Sabemos que existem diversos tipos de proteína e cada uma das proteínas ela tem uma função específica no corpo, né? Muitas delas participam da estruturação de células, ela ajuda a fazer transporte de células do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Elas participam também da formação de organelas, transporte de moléculas e as proteínas assim que eu considero mais importantes, as que vêm mais enfatizadas dentro dos livros literários são a queratina, né, que tem uma função estrutural como por exemplo a formação da pele e unha, a hemoglobina que está voltada e relacionada com o transporte de oxigênio, né? Sabemos que toda hemácia, né, dentro dela existe a hemoglobina. A hemoglobina é encarregada de fazer esse transporte de oxigênio para as células, né? E a hemoglobina, quando ela capta CO2, ela leva, esse oxigênio ela leva para dentro das células essa, esse oxigênio, dando vitalidade para a célula, né? Temos anticorpos, que também são considerados como proteínas, que a função primordial seria a defesa, né? A defesa do nosso organismo contra agentes patogênicos, né?
e que são produzidos que são produzidos em certos glóbulos, né, que são conhecidos como glóbulos brancos do sangue, né? Temos a miosina, que tem como função contrátil, né, e a ocorrência de células musculares. Nós sabemos que as células musculares ela é formada por vários tipos de tecidos e estruturadas por miosinas, e entre elas existe essa função de contração de células. Desse modo, sabemos que as proteínas elas ajudam tanto no fortalecimento muscular como também no processo de crescimento e vitalização de células, já que elas participam da estruturação do nosso corpo. As proteínas elas são moléculas grandes, né? Elas são formadas por unidades menores que são classificadas como aminoácido. E nós podemos encontrar onde proteínas? Na carne, no leite, nos ovos, na soja. São grandes fontes, né, de rico em proteína e que são de consumo do ser humano, né? As proteínas também elas sofrem digestão pelo processo normal e regular do processo de digestão. E durante a digestão, sabemos que essa composição de aminoácidos, pequenos aminoácidos, estruturam uma molécula de proteína. Durante o processo de digestão, eles acabam se desestruturando, se decompondo, facilitando o processo de digestão do alimento. Dentro das proteínas, existem também as enzimas, onde a principal função é acelerar e controlar reações químicas do organismo, né? Sabemos que essas enzimas elas promovem a quebra da molécula, no caso do amido, e que resulta na digestão, promovendo uma digestão mais tranquila, né? Como se for mais facilitada. E por meio dessa digestão, né, dos aminoácidos, as enzimas elas têm essa função de fazer com que os processos de os processos sejam que o processo de digestão seja encurtados, né? De forma resumida, as enzimas elas têm a finalidade de produzir e acelerar o processo de digestão de moléculas. Outra fonte de suma importância são os carboidratos, né? Os carboidratos eles são um nutriente orgânico, cuja principal função é fornecer energia para o funcionamento das células. Sabemos que alguns carboidratos não podem entrar nas células devido ao grande tamanho de suas moléculas. Aí existe a facilidade dada ao processo de proteína. Tem proteínas que facilitam a entrada de carboidrato por meio das proteínas integralizadas, que elas estão às vezes sobre a camada na superfície celular. Mas isso é uma outra aula onde podemos estar discutindo com mais detalhe esse processo de transporte ativo e passivo de moléculas por meio da célula, né? Voltando para a nossa explicação. Elas podem ser digeridas, ou seja, os carboidratos eles podem ser digeridos, ou seja, transformados em carboidratos mais simples, cujas moléculas são menores, para poder atravessar a parede do intestino, ou seja, a parede que compõe, que reveste o intestino grosso. Desse modo, tomamos como exemplo, na prática, que quando a gente praticamos alguma atividade física intensa, precisamos de muita energia. E essa energia, basicamente, ela vem da quebra dos carboidratos, que são nossas fontes de energia. Desse modo, esses carboidratos eles são classificados de acordo com a sua estrutura química, né? Temos entre eles o monossacarídeos, que são o quê? Eles são carboidratos simples, formados por moléculas pequenas, como a glicose e a frutose. A glicose ela é utilizada pelas células para gerar energia, e todos os demais carboidratos são decompostos até transformar-se em glicose durante uma digestão. Eu vou estar enfatizando numa próxima aula ou uma próxima oportunidade sobre a importância da glicose no processo energético e vital do ser humano, né? E essa glicose ela pode ser encontrada onde? Em frutas, cereais, verdura, mel. E essa glicose ela chega às células e o nutriente libera a energia necessária para o funcionamento do corpo, né? E a frutose? A frutose é um dos açúcares mais encontrados, o nome mesmo já diz, frutose, encontrado nas frutas, de modo geral.
Desse modo, falamos, né, dos monossacarídeos, que são classificados como glicose e frutose, e agora vamos falar da disacarídeo. Os disacarídeos, eles são carboidratos mais complexos, formados por duas moléculas de carboidratos. Então, temos a sacarose e a lactose, né? A sacarose, que é um açúcar comum, como aquele produzido pela cana-de-açúcar, e a lactose, que está presente no leite e seus derivados. Aí aqui eu estou só recapitulando para que vocês entendam. Se eu perguntar para vocês na prova, em alguma atividade, como são classificados os carboidratos de acordo com a estrutura química, aí vocês vão dizer monossacarídeos, que são classificados em glicose e frutose, os disacarídeos, que são classificados em sacarose e lactose, né? Por isso que eu estou voltando para vocês terem ideia dessas subclassificações. Também estão aí compondo a classificação de sacarídeo o amido, o glicogênio, a celulose. Assim sendo, né, o amido, o glicogênio e celulose, só corrigindo, eles são classificados como polissacarídeos, né, que eles são formados por várias células de carboidratos unidas, como por exemplo temos, né, esses aqui. O amido, que é utilizado em materiais de reserva energética pelos vegetais, armazenado nas raízes. Onde é que eu vou encontrar isso? Na batata, no milho, grande parte das hortaliças, alimentos elaborados com grãos, trigo, pães e massa. O glicogênio, que é utilizado como material de reserva energética dos animais, né? E do ser humano, principalmente nas células do fígado e do músculo. E a celulose, que eu acho que muitos de vocês saibam, que é constituída na parede de células de vegetais, né? Formando as fibras vegetais. A celulose, ela não é digerida pelo organismo humano, porém fornece fibras e facilita o funcionamento do intestino, porque ela vai facilitar a peristalse. Existe artigo científico que fala, né, que a celulose ela facilita o peristaltismo do intestino. Antes que vocês me perguntem, o peristaltismo é nada mais, nada menos do que o movimento involuntário do intestino para fazer com que o bolo alimentar saia do ser humano, seja excretado do ser humano. Só recapitulando, porque isso é uma parte muito importante para o aprendizado de vocês como futuros técnicos de enfermagem. Sabemos que monossacarídeos são classificados como glicose, frutose. Temos os disacarídeos, que são classificados como sacarose e lactose. E temos os polissacarídeos, que são classificados em amido, glicogênio e frutose, os mais importantes. Quem são os polissacarídeos? São formados por várias células de carboidratos unidas. Tomamos como exemplo esses aqui, né? Sabemos também que o glicogênio é a reserva energética, né, dos animais e seres humanos. Também sabemos que a celulose ela não consegue ser metabolizada pelo organismo humano, né? Porém, elas facilitam o funcionamento do intestino, devido ao auxiliar ali na peristalse do intestino, que é peristaltismo, movimento, né? Fazendo com que saia o bolo fecal. Agora nós vamos falar, galera, do lipídio. Os lipídios que é o queridinho da galera aí, né? Acho que todo mundo gosta de um lipídio. O lipídio, né? E são mais conhecidos que são os óleos, as gorduras, fritura. Viu fritura? Lembra-se do lipídio, da carne assada, né? Mas sabemos que mais existe outros tipos de lipídios, né? Que fazem parte da composição química de toda a membrana celular. Todas as membranas celulares, elas são formadas e estruturadas por lipídios. Sabemos que os óleos, as gorduras são nutrientes que têm como função energética, né? Fortalece o nosso organismo, porém em excesso pode fazer mal. Sabemos que o lipídio ele é insolúvel em água e que precisam ser digeridos e absorvidos pelas células, né?
As plantas e os animais, incluindo o ser humano, geralmente eles armazenam os lipídios como reserva de energia. A pessoa, quando ela é muito obesa, que ela está acima do peso, né? A gente tem o pneuzinho aqui, é uma reserva energética, né? O lipídio, ele em excesso, tem como reserva energética a gordura acumulada. Então, aluno, se você tiver um pouquinho gordinho, você sabe que você está com uma reserva energética acentuada e nada mais, nada menos do que bastante lipídio. Desse modo, os alimentos ricos em gordura, como queijo amarelo, carne gorda, fritura, deve ser consumido com moderação, né? Porque o excesso pode acumular o organismo trazendo problemas como obesidade, mau funcionamento do sistema circulatório e podendo levar a diversas patologias como infarto, obesidade mórbida, AVC, diabetes e entre outros problemas que vão em torno da nossa formação estar discutindo eles. Agora nós vamos falar sobre o colesterol. Quem é mocinho e quem é vilão aí entre o colesterol. Existem os tipos de colesterol, quando podemos destacar o colesterol bom e o colesterol ruim. Eu sei que tem muitos alunos que têm dificuldade de decorar, professor, quem é o bom, quem é o ruim, como é que eu faço para decorar isso, aprender isso, para que eu não me confunda, né? Eu costumo ensinar para os meus alunos que o LDL, ele é o colesterol ruim. É só decorar. LDL, logo Deus leva, né? É ruim, vai levar para logo Deus leva. Levou. E o HDL, hoje Deus livra, né? Hoje Deus livra, que é o bom. Brincadeiras à parte, né, galera? Vamos agora falar. O colesterol bom ele é conhecido, né, por HDL. Já o colesterol ruim é o LDL. O colesterol ruim, né, que no caso vem ser o LDL, ele é perigoso, pois leva a acúmulo de placas de gordura nas paredes internas das artérias, diminuindo assim o fluxo de sangue para órgãos importantes, entre eles o coração. O que pode levar, né, se houver obstrução desses fluxos por meio das artérias e formação de placas, à morte, né, ao longo de anos. Por outro lado, temos colesterol bom, né, que é o HDL, que tem como função retirar o mau colesterol, né? Aí retira o mau colesterol, leva para o fígado para sofrer metabolização. Aí recapitulando, HDL, né, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim, né? O que é que faz o HDL? O HDL retira o LDL, fazendo com que esse colesterol ruim seja levado para o fígado e, consequentemente, metabolizado e posteriormente excretado. Desse modo, eu solicito a vocês, né, que vocês façam uma pesquisa de quais alimentos são ricos em LDL e também pesquise para mim se é possível aumentar a quantidade de HDL no sangue por meio da alimentação. São essas duas perguntas que eu vou deixar para vocês fazerem. Vou deixar aí aberto e vou querer uma resposta de vocês. Eu vou estar marcando no grupo, pedindo a data que eu vou querer essa pesquisa. Então, essa é a primeira atividade. Pesquisar quais são os alimentos que são ricos em LDL e pesquisar se é possível aumentar a quantidade de HDL no sangue por meio da alimentação. Agora chegamos na água. E a água, né? Acho que todo mundo conhece. Ela é super importante para o funcionamento do nosso organismo, né? Para que as diferentes misturas de alimentos ingeridos possam ser transformados, é aproveitada e indispensável na presença da água, podendo considerar essa substância como um alimento mais importante, pois a vida das células depende da água. Sem água não há vida. Ela é tão importante que 65% da nossa massa corporal é constituída de água. A água ela participa de todos os processos metabólicos e vitais da nossa vida. Ela entra e sai das células, está presente também em vaso sanguíneo, tecido de sustentação do organismo,
A água ela está dentro dos alimentos para ajudar a hidratar o corpo, né? E hidratar o próprio alimento para que ele não sofra desidratação. Gente, nas minhas aulas eu sempre gosto de trazer uma problemática social. Eu acho que todo profissional da área da saúde ele deve se importar não só com política, mas também com problemas sociais. Até porque a saúde pública, a política pública, ela está voltada dentro da nossa atuação dentro do mercado e é necessário a gente enfatizar, informar, alertar a população, alertar o profissional de saúde quanto à necessidade de conhecer as causas e as problemáticas da nossa sociedade. E hoje eu trouxe a desnutrição, né? Que a desnutrição ela é um grave problema de saúde pública em todo o mundo, né? Sendo considerado uma da maior causa de morte entre crianças. As pessoas ainda acreditam que as pessoas não morrem de fome. Sabemos que é produzido muito alimento no mundo inteiro, que dá para alimentar toda a população mundial, porém sabemos que a distribuição desses alimentos não chega a todos. E esse processo de desnutrição, né, na infância, ela está justamente associada à deficiência de alimentos, que é definido como substâncias essenciais, né, que são os nutrientes essenciais. Devido à ausência desses nutrientes essenciais, muitas crianças morrem por desnutrição, né? Desse modo, a desnutrição, ela tá, claro, ela tá em todo lugar, todo mundo, porém elas são vistas com mais frequência em lugares de extrema pobreza, locais onde tem guerra ou outras áreas de conflito. Uma criança, um adulto ou um idoso considerado desnutrido, ele tem um sistema imunológico que fica bastante fragilizado, tornando essa pessoa um ser propício a desenvolver doenças oportunistas, né? Quem são essas doenças oportunistas? São a gripe, tuberculose, doenças diarreicas e entre outras patologias. Essa desnutrição ela gera o que? É perda muscular, perda de gordura, o retardo do crescimento, leva pessoas a desenvolver problemas psicológicos, perda da cor do cabelo, fragilidade nas unhas, na pele, desenvolve anemias, alterações ósseas, entre outros problemas, né? Sabemos que o processo de crescimento e desenvolvimento de uma criança, ela gira em torno de uma boa alimentação. E essas crianças, quando elas não são bem nutridas e desenvolvem o processo de desnutrição, elas não têm desenvolvimento mental e físico bom, o que fica severamente comprometido, né? E para tratar a desnutrição de pessoas é necessário realizar uma reeducação alimentar ou fornecimento de alimento de forma igualitária. Aí agora eu também quero que vocês me respondam, que eu vou esperar essa resposta no meu e-mail. Quais os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da desnutrição? E por que a desnutrição infantil é considerada um dos piores males na sociedade hoje? Aí eu vou ficar aguardando essas duas incógnitas, tá? Que vocês me respondam. Aí vocês vão me responder, pode ser digitado ou escrito, e vão enviar no meu e-mail. Vou estar aguardando essas respostas, eu vou marcar a data, que dia que eu quero receber elas. Gente, só enfatizando que essas atividades elas são muito importantes para a somatória da nota de vocês. O aluno que não fizer, ele vai ficar só com a nota da prova. Se ele necessitar de alguma atividade e eu olhar no banco de atividade e não tiver, esse aluno não tiver realizado, eu não vou poder estar dando ponto extra ou aumentando a nota desse aluno. Então, para incrementar o melhor conhecimento e vocês poderem aprender mais consequentemente, poder suprir a necessidade pela falta de nota, é interessante vocês fazerem todas as atividades da qual eu estou passando. Agora nós vamos falar sobre as fibras. Eu dei uma palhinha sobre as fibras anteriormente, né? Mas agora nós vamos estar dando uma estudada mais aprofundada sobre as fibras. Sabemos que as vantagens das frutas, legumes e verduras é que ela tem uma quantidade grande de fibras, né? São alimentos que têm muita fibra e que facilitam muito o processo de excreção, digestão dos alimentos. Gente, as fibras elas constituem uma parede dos alimentos de origem vegetais que o organismo humano não consegue digerir. Eu já tinha falado isso anteriormente, né? Que
Nosso organismo não consegue metabolizar as fibras, que muitas vezes quando a gente se alimenta de alimentos com uma quantidade alta de fibras, elas saem e entram no corpo de forma intacta. Eu até deixei marcado em vermelho aqui que as fibras elas estimulam as paredes do intestino e ajudam a aumentar, né, o ritmo da peristalse, né? A peristalse, que são movimentos involuntários que respondem pelo transporte de alimento pelo canal alimentar, né, tubo digestório. Dessa forma, as impurezas, muitas delas cancerígenas, são eliminadas, né, com mais regularidade. Aí eu falo de vocês de forma epidemiológica, que estuda, eles relatam que grupos de habitantes no países africanos, que eles têm uma dieta muito rica em frutas, verduras, eles têm uma menor incidência de número de câncer de estômago e intestinos, né? Do que os ingleses, quando vai comparada. Justamente porque a dieta é baseada em alimentos de origem animal. Tipo, os ingleses se alimentam muito de origem animal, enquanto os africanos se alimentam muito de uma dieta baseada em frutas, né? Rica em verduras e, consequentemente, em fibras. Desse modo, africanos tendem a desenvolver menos câncer de estômago e de intestino do que os ingleses, devido ao hábito alimentar. Até porque as fibras vão facilitar, né, a expulsão dessas impurezas, os dejetos cancerígenos do corpo. Aí aqui eu deixo nossa terceira atividade, gente. Quero que vocês me respondam. Por que as fibras são importantes na dieta alimentar? E se a reportagem diz como? Como alimento, portanto, a parte fibrosa dos vegetais tem nada a ser. Desse modo, né? Quero que vocês me respondam por que as fibras são importantes. Se o texto acima ele fala que a fibra, a parte fibrosa dos vegetais não serve. Eu quero que vocês me expliquem por que as fibras são importantes para a dieta alimentar. E a outra pergunta é que me respondam por que uma alimentação rica em produtos de origem animal e pobre em fibra pode ter como consequência, pode levar a malefícios, né? E surgimento de doenças em pessoas. Desse modo, eu fico aguardando a resposta de vocês. Diante de qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que eu estarei sanando as dúvidas da turma. E aqui, gente, nós temos os sais minerais, né? Os sais minerais nada mais, nada menos são o quê? Substâncias inorgânicas, ou seja, são substâncias que não são produzidas pelos seres vivos, mas são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Sendo que a falta desses sais minerais pode trazer sérios problemas para a saúde, né? Podendo até levar à morte. Um exemplo que eu trouxe foi o bócio, que é justamente relacionada pelo aumento da glândula tireoide, que é causada pela falta de iodo, que é um tipo de sal mineral. Por aí vocês tiram a importância, né, desses sais minerais no processo vital do nosso organismo. Aqui nessa tabela, gente, eu coloquei os sais minerais e classifiquei as funções, o que pode levar o que a carência deles pode afetar e os principais alimentos onde encontrar esses sais minerais, né? Aí eu vou estar falando aqui alguns, mas quero que vocês leiam, né, e pesquisem a finalidade deles de forma mais aprofundada, até porque senão a aula vai se estender muito. Cálcio, né? O cálcio ele tem como função importante como componente dos ossos, dos dentes, também participa do processo de coagulação sanguínea e da contração do músculo. Né? A sua carência, o que pode causar? Ela pode provocar deformações ósseas e enfraquecimentos dos dentes. E onde posso encontrar esse alimento? Brócolis, rúculas, leite, né? Qualquer derivado do leite, como queijo, iogurte. Temos aqui o fósforo, né? Componente das moléculas de DNA e RNA, e também participa da formação de ossos e dentes. E a carência desse sal, que pode acontecer? E pode acontecer fraturas, facilitar o surgimento de fraturas ósseas, atrofiamento de músculos, raquitismo, alteração do sistema nervoso, onde eu posso encontrar esses sais minerais.
em carne, peixe, feijão, ervilha, cereais, derivados como queijo, iogurte. Aqui eu trago o sódio, que é muito importante para o equilíbrio do corpo. A carência dele pode provocar retardamento, né, de cicatrização de feridas, né, que pode causar câimbras. E onde contrai esse sódio? Sal de cozinha, né? Mas não vão se acabar no sódio, que senão você vai desenvolver hipertensão. Temos aqui o cloro. O cloro ele também ajuda a manter o equilíbrio de líquido no corpo, além de formar o ácido clorídrico, né, do estômago. Que tem o ácido clorídrico, gente, ele tem um papel importantíssimo no processo de quebras de proteínas, facilitando o processo de digestão proteica, né? Temos aqui o ferro, que participa da composição da hemoglobina. Lembra que eu falei logo no início da aula sobre a hemoglobina, que tem um papel importante no transporte de oxigênio para as células, né? Além de atuar na respiração celular, a falta desse ferro pode causar desenvolvimento de anemias, onde eu posso encontrar o ferro, fígado, gema de ovo, legumes e vegetais verdes. O iodo, componente de alguns hormônios importantes para o organismo, né? O que pode causar carência, cansaço, obesidade, o bócio, como eu mostrei anteriormente. E onde eu posso encontrar como frutas do mar, sal de cozinha e peixe. O flúor, que é muito importante na formação de ossos e dentes, e que onde eu posso encontrar o flúor é acrescido ele pode ser acrescentado na água, no tratamento chegar em casa, né, para matar germes. Isso também é importantíssimo no processo de crescimento e vitalidade dos órgãos. Agora nós vamos falar aqui das vitaminas, né? As vitaminas, que são nutrientes necessários em pequena quantidade, são importantes para o funcionamento das células, do tecido, pois participam de diversas reações químicas. Essas vitaminas devem ser consumidas diariamente durante a alimentação. A falta dessas vitaminas, da vitamina, né, de todas as vitaminas, ela pode causar doenças conhecidas como avitaminose e o excesso pode causar hipervitaminoses. Conforme elas se dissolvem em água, gordura, elas também podem ser classificadas como vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. As hidrossolúveis são mais conhecidas a vitamina C e as vitaminas do complexo B. E já as lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. A vitamina A. A vitamina A, gente, ela é um importante oxidante que protege as células contra os radicais livres. E as principais fontes são os frutos, vegetais, de cor forte, né? Lembrando, como cenoura, abóbora, espinafre, gorduras amarelas e alimentos de animais como fígado, ovos e leite. Tem a vitamina K, que é o componente na formação de 13 proteínas essenciais para a coagulação do sangue. Né? E as principais fontes são alimentos verdes, como vegetais, folhas, legumes. Temos a vitamina D, que é sintetizada com a ajuda de raios solares, né? É imprescindível para a produção de insulina e manutenção do sistema imunológico, ajudando na absorção do cálcio. As principais fontes de vitamina D são os peixes gordos, como atum e salmão. Nós temos também a vitamina E, né, a vitamina E ela está muito associada à prevenção do câncer, de doenças cardiovasculares. Ela pode proteger o sistema reprodutor, previne a catarata, reforça o sistema imunológico, melhora a ação da insulina. Onde posso encontrar essa vitamina? Óleos, podendo ser de girassol, de amendoim, sementes de girassóis, amêndoas, vegetais de folhas verdes escuras, né? São principais fontes de vitamina E. E as vitaminas B1, né? Também são consideradas como hidrossolúveis. A vitamina B1 ela consegue manter o sistema nervoso e circulatório saudável, auxilia na formação do sangue, do metabolismo de carboidrato, previne o envelhecimento, melhora a função do cérebro, combate a depressão e a fadiga, né, que no caso é o cansaço, a preguiça, converte o açúcar no sangue em energia, onde eu posso encontrar essa vitamina B1, conhecida também como a tiamina. Vegetais de folhas como alface, romanã, espinafre.
berinjela, legumes de grãos, feijão, nozes, atum, carne bovina de aves. Temos também a vitamina B2, que está ligada à formação de células vermelhas do sangue, né? E anticorpos envolvidos na respiração e processos celulares. Ela consegue prevenir a catarata, ajuda na redução e manutenção da pele, na produção de hormônio como a adrenalina, onde posso encontrar a vitamina B2, que também é conhecida como a riboflavina, em vegetais, em grãos, vegetais integrais, leites e carne. Temos também a vitamina B3, que ela tem como funções principais aumentar a circulação, reduz o triglicerídeo e colesterol, né? Ajuda no funcionamento adequado ao sistema nervoso e imunológico, regula o açúcar no sangue. Principais funções: levedura, carnes magras e bovinas, de aves, também contado em fígado, leite, gemas, no caso do ovo, cereais integrais, vegetais de folhas como brócolis, espinafre, cenoura, batata doce, frutas secas. A vitamina B5, ela ajuda na formação de células vermelhas, né? No caso, formação das células do sangue, prevenindo a degeneração das cartilagens, ajuda na construção de anticorpos, reduz o colesterol, triglicerídeos. As principais funções, as principais fontes, né? A carne, ovos, grão, integrais, né? Ou inteiros, amendoim. A vitamina B6, ela reduz o risco de doenças cardiovasculares, ajuda na manutenção do sistema nervoso central e no sistema nervoso imunológico, alivia as enxaqueca, náusea, reduz o colesterol, melhora a visão, previne o câncer. Onde posso encontrar a vitamina B6? Cereais integrais, semente de girassol, feijão, aves, peixes. Vitamina B7, conhecida também como a biotina, né? Ela auxilia no crescimento celular, produção de ácido graxo, redução de açúcar no sangue, combate infecções, promove a saúde das glândulas sudoríparas, do tecido nervoso, da medula óssea. Vitamina B9, conhecida como ácido fólico, né? Ela faz a manutenção do sistema imunológico, circulatório e nervoso. Ela é considerada um antioxidante. Ajuda a combater o primeiro infarto, câncer de mama e de colo. Ela previne o envenenamento. Ela diminui o risco de arteriosclerose, promove a saúde de cabelos, da pele, reforça o sistema imunológico e o sistema nervoso central. Onde posso encontrar a vitamina B9? Fígado, rim, vegetais, folhas verdes, couve. Ácido fólico também é muito prescrito no processo de gestação. Quando a mulher está grávida, quase sempre durante o pré-natal, elas fazem o uso de ácido fólico. É um protocolo dentro da rede básica de saúde. A vitamina B12, ela auxilia na síntese de células vermelhas do sangue, manutenção do sistema nervoso, ajuda no crescimento e desenvolvimento do corpo. Onde posso encontrar a vitamina B12? Fígado, rim, carne, ovos, peixe e queijo. A vitamina C, né, que é conhecida também como ácido ascórbico, é indispensável na síntese do colágeno, ajuda na manutenção das funções glandulares, do crescimento, manutenção do sistema dos tecidos, previne o câncer, aumenta a imunidade, protege contra a infecção. Onde posso encontrar frutas cítricas e frescas como laranja, limão, tomate, abacaxi, mamão, vegetais frescos, repolho como couve, espinafre, pimentão verde. Assim sendo, gente, para uma boa alimentação saudável, equilibrada, é necessário escolher os alimentos variados, procurar fazer refeições que combinem diferentes porções de cereais, até porque muitas dessas porções de cereais, raiz, hortaliças, frutas, carne, como carne, leite, ovos, elas possuem nutrientes necessários e essenciais para o corpo, né? Aqui eu trago para vocês a pirâmide dos alimentos, que é um guia para auxiliar numa alimentação saudável, pois a pirâmide ela consegue apresentar os exemplos como monta uma refeição. Ela é dividida, como vocês podem ver, em grupos que facilita as escolhas dos alimentos, né? Os três grupos
esse baseio onde se encontra na base os cereais, frutas e hortaliças, né? Que devem ser consumidos em maior quantidade. Pode observar que na própria pirâmide eles estão num espaço maior. O que sugere, quando se lê uma pirâmide de alimentação, que eles devem ser ingeridos por maior quantidade. E no topo, encontra os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade, né? Que são a questão de carnes, gordura, açúcares, leguminosos, né? Laticínios. Né? Ou seja, na própria pirâmide há uma indicação de quantas porções de cada grupo de alimento deve ser consumido por dia. Bom, gente, essa aqui foi as referências usadas na composição da aula de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Né? Muito obrigado, uma boa noite. E diante de qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo e estarei aqui para sanar as dúvidas de vocês. Tenham uma boa noite. Tchau.